Boa noite, pessoal. Aqui é Renato Fonseca. Hoje vamos falar sobre movimentação, tá? Nossa segunda fase aí dos estudos. E hoje a gente está voltando do início e, como eu falei para vocês, a gente vai ver uma nova ótica, uma ótica um pouco mais aprimorada para que a gente entenda realmente como que funciona. Vamos desconstruir algumas coisas, tá? Naquele intuito de que vocês já amadureceram no conhecimento e agora a gente pode falar um pouco mais real, tá? Se for fazer uma comparação, eu gosto de comparar com aquela do Quem Descobriu o Brasil, que você aprende até a quarta série, que foi Pedro Álvares Cabral. Quando chega na quinta série, você vê que não é bem isso, tá? Então, não foi que a gente contou uma mentira para vocês, a gente mostrou de uma forma mais simplificada, de uma forma mais didática, para que você compreendesse, e agora a gente vai desfazer e já vai falar de uma forma mais real, para vocês entenderem e começarem a crescer, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de movimentação. A gente sabe que o mercado ele é feito 100% de movimentação e por isso eu considero que seja a parte mais importante que a gente precisa estudar, porque baseado na movimentação a gente tem uma assertividade muito grande, tá? Então, correto falar para vocês, tá? Que eu consigo operar observando a movimentação com uma assertividade de mais de 70%, tranquilamente, tá? Mas se eu tiver uma assertividade de 75% e eu não tiver a movimentação que eu preciso, essa assertividade ela vai cair para muito, tá? Hoje mesmo a gente mostrou na aula das 8, que eu tinha duas confluências perfeitas, a terceira confluência que faltava era a movimentação, em dois casos. No primeiro caso deu certo, mas deu susto. No segundo caso deu totalmente errado, por conta da movimentação. Então a movimentação ela não ajudou e a gente tomou loss. Então o mais importante, o fator mais importante é a movimentação, tá? Então, como a gente falou, existem três tipos de movimentação, tá? Vamos falar da primeira, que é a movimentação lenta, tá? Que é a movimentação que a gente vai utilizar para operar, tá? E como ela acontece. Então, deixa só eu achar aqui, beleza. Então, vamos lá. Tem uma tendênciazinha, tem uma velinha, tá? Onde essa vela iniciou sua movimentação e ela começou a subir lentamente, devagar, decidida, e continuou descendo, subindo, continuou subindo, continuou subindo, continuou progredindo, né? E foi até que se findou os 60 segundos e essa vela fechou dessa forma, beleza? Após os 60 segundos, abre-se uma nova vela, tá? Se essa vela subiu tratorando, subiu numa movimentação lenta dessa forma, acredita-se que a próxima vela vai obedecer essa movimentação. Não me importa se vai fazer uma vela grande ou uma vela pequena, o que importa é saber que ela tende a continuar nesse sentido, finalizando em um valor, em um preço acima do preço que finalizou essa vela aqui, tá bom? Então, a movimentação lenta, ela sempre vai representar força, mercado forte, mercado definido, existência de várias pessoas no mercado. Então, o mercado está cheio. Aí, lembrando lá aquela comparação que eu fiz, né, do vagão de trem, eu tenho o meu vagão de trem, então a movimentação forte seria aquela movimentação onde eu percebo que aqui dentro eu tenho muitas pessoas operando, então todas essas pessoas dão entradas em muitos índices aqui. Logicamente, não dá para todo mundo dar no mesmo instante, porque esse índice ele sobe ali em milissegundos, então é muito volátil, tá? Mas a gente vê que a cada índice do mercado ele tem bastantes pessoas acreditando naquele crescimento e controlando, colocando entradas cada vez maiores. Então, cada vez mais, né, eu vou continuando no sentido em que está acontecendo, acreditando que o mercado vai tender a operar em continuação, né? Se ele está em alta, ele vai continuar em alta, se ele está em baixa, ele vai continuar em baixa.
certo? E quando ele vai parar? Ele só vai parar quando o pessoal começar a desacreditar. Nesse momento, todo mundo está acreditando. Então, o índice ele está sempre continuando. Pode estar continuando para alta, pode estar continuando para baixo. O importante é que ele vai continuar. Então, ele funciona como se fosse um vagão de trem cheio de pessoas e o índice é como se estivesse nesse ponto do vagão. Deixa eu botar a cor mais viva aqui, tá? Como se eu estivesse nesse ponto do vagão, tá? E eu precisasse chegar aqui no fundo, que é a porta para sair, tá? Então, o que que acontece? O índice ele encontra sempre várias barreiras, que são os investidores, que é o pessoal que está dando entrada em cada índice. O índice ele não fica do nada aqui e não fica navegando para cima e para baixo a ermo, tá? Ele procura o índice mais forte, ele procura onde tem uma presença maior de vendedores ou de compradores, em um comércio, um mercado maior. Então ele vai pular onde ele tem mais entradas. Então, se ele começou com R$ 1 e ele vê que tem uma entrada com R$ 1,10, ele vai pular para R$ 1,10. Se ele vê que tem para 1,15, ele pula para 1,15, 1,20, ele vai pulando. Ao mesmo tempo que ele vê que tem uma entrada com muito mais volume abaixo, com 1,5, ele vai voltar lá para 1,5 e ele fica procurando as entradas que são mais volumosas para que ele possa se apegar a essas entradas, tá? Para quê? Para atrair ali a procura que é necessária. Então, no mercado lento, né, numa movimentação lenta, ele vai subir devagarzinho, porque ele bate no índice e para, bate no índice e para, bate no índice e para, e vai dessa forma, batendo no índice e parando, batendo no índice e parando, até que ele chegue no final dos 60 segundos, beleza? No final dos 60 segundos, eu não vou falar para vocês que isso aqui acaba, tá? O que acaba é o tempo da vela. Então a vela fecha uma vela sem pavio. E aí a gente entende que não houve nenhuma retração dessa vela, mas que houve uma força muito grande para a continuidade. Visualmente, o que que a gente vê? A gente vê essa vela crescendo dessa forma. Então ela sobe, tranquila, serena, vira uma vela de força, que é uma vela que tem um corpo agressor, beleza. Quando acaba o tempo dela, a gente entende que o índice continua a subir, operando em continuidade. Se fosse para baixo, a mesma coisa. No final do tempo, dos 60 segundos, eu encerro aquela vela e abro outra com essa continuidade de reação, tá? Que está acontecendo, beleza? Então, é simplesmente um comportamento da vela. Não quer dizer que a vela nesse formato, tá, seria uma vela, que tende à continuidade. Poderia ter uma movimentação diferente dentro dessa vela que não indicasse uma tendência tão grande para a continuidade. Mas se ela fez essa movimentação como a gente desenhou aqui, como a gente representou aqui meio porcamente, tá, a tendência é que ela continue. Beleza, pessoal? Segunda movimentação, quem pode me falar qual é? Hoje me falaram, na aula das 8, o termo sanfonada, e eu achei bem legal e bem fácil da gente entender, né? Mas quem pode me falar o real nome aí que a gente estuda aqui? Explosivo em 2 etapas? Explosão em duas etapas. É um termo um pouco mais técnico, né? Patenteado também, que a gente ainda usa, mas a gente vai substituir por esse sanfonada que ficou legal, tá? Vamos lá. Ó, o que que acontece? Num certo momento, como eu Movimentação falei lenta. para. Não, lenta foi a primeira, tá? Lenta foi essa que eu falei agora, beleza? Deu para entender? Conseguiram entender a Beleza, primeira? professor, entendi. Tava meio voando aqui. Fechou, fechou, tá? Que é a tratorando, tá, Jéssica? Eu tô deixando de usar o termo tratorado simplesmente por conta de não associarem lá com a 10x e depois o cara vir querer cobrar que eu tô ensinando um termo que ele criou, tá? Mas aí, ó, a Professor, criatividade da gente tá. Oi, pode falar. deixa eu tirar bem que uma dúvida. O Cândido aí do movimento lento, né? Que é o Uhum. movimento forte. Ele e Uhum. o Cândido ali, negação barra força. A movimentação é diferente um pouco. Do negação barra força para a movimentação lenta, que tem vezes que ela vem meio explosiva, correto?
Sim, vou falar sobre isso até o final da aula, tá? Vou chegar lá. Beleza. A gente vai É falar porque sobre ele isso aí, deixa um pouco de beleza? dúvida, eu tava abordando. Mas se você vai falar, Sim, deixa na ali sequência aí. acontecem duas movimentações diferentes, mas eu vou explicar daqui a pouquinho no final da aula, beleza? Tá bom. Valeu, Fechou? professor. Só para seguir uma lógica aqui. Então, minha segunda movimentação é uma movimentação explosão em duas etapas. O que seria isso? A nossa vela, ela cria pequenas explosões, tá? Que são muito constantes e muito repetitivas, que aparecem sempre. E essas explosões, né, elas demonstram indecisão. Então, é aquele momento onde você não consegue ter certeza para que lado vai, beleza? Então, você fica nessa indecisão, se vai subir ou se vai descer. Por quê? Como eu falei para vocês, o mercado ele vai estar forte até o ponto que todas que grande parte, né, dos operadores estejam mantendo a crença de que aquele índice pode, continuar subindo ou descendo, tá? Com o tempo, o pessoal vai saindo, porque deixa de acreditar num crescimento daquele índice. Então, o que que acontece? Com essa falta de crescimento, dentro do nosso vagão de trem, imagina que eu começo a deixar espaços maiores. Então, eu teria uma pessoa aqui, agora eu já tenho uma outra aqui com espaço maior, eu tenho uma outra com espaço maior. Espera aí, tá ruim aqui de desenhar. Outra com espaço maior e outra e outra. Então, meu espaço entre as operações, ele ficou maior. Como eu falei para vocês, o índice ele vai ficar buscando, né, representações mais fortes. Então, quantidade de pessoas que vão atrair para que o índice vá para aquele valor. Então, o índice começa aqui, mas ele viu que um pouco mais acima ele teve, né, uma quantidade de pessoas acreditando que ele possa subir, ele vai subir, beleza? Continuou vendo pessoas acreditando na subida, subiu mais um pouco, tá? Só que aí o que que ele fez? Ele percebeu que não tem muita gente querendo que ele suba, mas tem gente querendo que ele desça. Ele vai descer de novo, tá? Depois disso, ele vai querer que suba de novo porque tem uma atração maior. Então ele sobe um pouco mais e ele fica subindo e descendo, alternando, subindo e descendo, beleza? Sem parar. O que que isso aqui gera? Gera a nossa vela, né, que não tem geralmente um corpo muito grande, então a vela acaba não tendo um corpo muito grande, tá? Porém, tem até um pavio, de certa forma, grande, porque nesse momento operacional, o índice explodia e voltava, explodia e voltava, explodia e voltava. Essa é a nossa segunda movimentação. Ela representa a indecisão, explosão em duas etapas. Ela é caracterizada por aparecer pequenas explosões, tá? Acontecidas repetidamente, tá? De forma que demonstra o quê? Uma indefinição do mercado e uma incerteza do que a gente pode fazer aqui. Existe uma forma da gente operar e ganhar isso aqui? Existe uma forma de operar e ganhar isso aqui, que é operando em retração. Quem começou a fazer aula comigo desde tempos remotos, eu sempre pedi e ensinei vocês a pegarem pavio. Então a gente vai aprender uma técnica aqui de pegar pavio, como tem que ser pego pavio. Porém, o que que pode acontecer, né? A gente só vai conseguir pegar pavios quando essa forma de pegar, quando essa explosão em duas etapas for uma explosão um pouco mais significativa do que as normais. Então, é uma sinalização de que agora ele teve uma força para segurar e ficar lá. Então, naquele momento, alguma coisa aconteceu, eu preciso operar. Isso é um pouco mais difícil, tá? Então, de momento, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente ainda vai aprender sobre isso aqui, beleza? O que acontece nessa vela é que ela fica indecisa para cima e para baixo, tá? E a gente só conseguiria operar essa vela tentando pegar nas pontas dos pavios, beleza? O que fica um pouco mais difícil de certa forma, tá? Mas a gente vai facilitar isso daqui a pouco, beleza? Eu queria parar um pouquinho aqui para fazer uma observação para vocês do seguinte fato, tá? Eu tenho aqui uma linha de
Opa, eu tenho aqui com vocês, ó, uma tendência de alta, tá? Então, vamos lá. Ó, tem uma tendência de alta aqui, beleza? Todo mundo compreende aqui? Uma tendênciazinha de alta. Ou, vamos mudar o nome, eu tenho um fluxo de continuidade de alta aqui, beleza? O pessoal conseguiu visualizar isso? Pode falar, pessoal, por Sim, favor, ajudem aí, contribuam com a aula. dá de perceber sim, professor, com Sim, essa vela de sim. descanso aí, né? Beleza, fechou, tá? Nesse fluxo de continuidade, eu operaria como? Qual é a recomendação para eu operar para esse fluxo de alta? Continuação, professor. Continuação. Tal. Não, sentido. Tal. Sentido em Alta. alta. Sempre no sentido da tendência. Não quer dizer continuação. Sentido da tendência. Continuação é um pouco diferente, beleza? Então, tudo que aconteça nesse fluxo, eu preciso operar para alta, beleza? Se por um acaso eu fosse pegar esse pavio aqui, eu pegaria em qual pavio, pessoal? No No de de cima ou no baixo, de baixo? professor, No de de baixo. baixo, pegaria como? Também para Na hora- alta, beleza? aprove- Que nem você falou, aproveitando a explosão mais significativa um pouco, tentar pegar na ponta. Exatamente, exatamente isso que eu queria falar. A gente Queria pode até pegar a pegar, mas a gente retração. tem. Oi? É retração, né? A gente opera em retração, tá, Eliana? Aham. E a gente pega sempre no pavio. Mas como eu falo para vocês, já é um pouco mais difícil eu entender quando ele chega no limite dele, porque ele pode retrair e ele pode depois voltar ali, bypassar e descer um pouquinho mais. Ele retrai, mas dá problema. Como a gente não usa indicador, ou a gente fica de olho, né, na nossa linhazinha ali, naquela médiazinha que a gente bota meio que de olho mesmo para operar e tenta pegar, o que às vezes também não é muito assertivo, tá? Ou a gente simplesmente não opera. O recomendável por enquanto aqui, para até para a aula de hoje, é a gente não operar, beleza? Então eu bypasso isso aqui, ou eu só opero se eu tiver uma grande certeza de que vai acontecer aquilo ali. Por exemplo, desenhou-se uma vela de descanso perfeita e a gente viu que bateu 3, 4 vezes aqui embaixo. Eu posso pegar. Se eu conseguir, operando sempre no mesmo sentido. Nunca vou pegar de cima para baixo. Por quê? Porque como pode haver uma tendência de continuidade, pode ser que ele exploda, mas ele acabe subindo e te dê um loss, tá bom? Para baixo é mais difícil, só se tiver uma reversão, tá? E isso a gente vai olhar depois em simetrias, que vai mostrar para vocês quando vai condicionar que aconteça isso, beleza? Mas dessa forma aqui, E na- não. Quando a... Pode falar, pode Escuta, falar. aí na vela vermelha, pega no pavio de Uhum. baixo, tá mudando a tendência de baixo, é isso? Pega no pavio de baixo, no, Na no vermelha. sentido da isso, no sentido da tendência de baixa. Sempre, o pavio você sempre opera ele em retração, que a gente fala. Então esse pavio ele desceu. No momento que ele foi criado, ele desceu. Eu pego ele no sentido contrário, para cima. O Entendi. pavio de cima, ele subiu. Eu pego ele no sentido contrário, para baixo. Mas por que que eu não pego o pavio de cima nesse caso? Porque, de certa forma, esse gráfico em continuidade, em tendência de alta, ele pode continuar em alta. Então, se eu Uhum, peguei na continuidade aqui, pode ser que alguma coisa faça com que esse índice suba, bypasse aqui e eu tome um lote porque ele passou daquela uhum. situação ali. Tá, Beleza? obrigada. Beleza. Então, vamos lá, tá? Essa vela aqui, gente, como a gente sabe, ela começa a ficar sanfonando, como o pessoal falou, fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? E aí ela tende a criar o quê? Uma lateralização. Então, ela faz com que a tendência fique lateralizada. Opa, beleza. Nossa, tá saindo torto. Show? A tendência vai ficar lateralizada, vai ficar reta. Aqui eu tenho um grande problema, tá? Para operar lateralização, eu teria já aqui uma dificuldade inicial, que é uma
uma coisa que faz com que fique mais fácil a gente operar o fluxo de continuidade, que é o quê? A gente sempre opera fluxo de continuidade a favor da tendência. Então, a minha direção do fluxo, eu tenho ela sempre definida. Se é um fluxo de alta, eu opero para alta. Se é um fluxo de baixa, eu vou operar sempre para baixa, beleza? Já no caso de uma lateralização, quando eu deixo de ter essa tendência de alta, esse fluxo de alta ou esse fluxo de baixa, eu passo a ter um mercado mais estabilizado, onde ele vai ficar de altos e baixos, tá? Eu já tenho essa dúvida. Eu posso tanto operar para alta quanto para baixo. Então acontece que às vezes eu venho aqui e dou uma entrada para alta. Opa, ué, ué, por que que não apagou o que eu queria principalmente? Espera aí. Beleza. Então, nesse mercado lateralizado, pode ser que eu peça, tá? Um fluxo de alta e ele me retorne uma entrada para alta e ele me finaliza uma vela de baixa. E aí, após aquela vela que foi baixa, eu falo agora vai ser baixa. E aquela vela vai fechar em alta. Então, eu tenho duas opções de direção. E como eu ainda não consigo entender os pavios, eu vou ter confusão ali. E eu posso ter uma série de erros. E aí, isso aí vai atrapalhar o meu operacional. Então, por essa razão, a gente não opera o fluxo quando ele lateraliza. E ele fica estabilizado, tá? Lateralizado. Por quê? Porque aqui eu consigo falar para vocês com garantia que vocês operem sempre no mesmo sentido, que vai dar certo. Aqui não tem, beleza? Conseguiram entender isso? Sim, Beleza. Agora vamos para uma terceira consideração. Eu falei na aula passada, análise, filtro e gatilho. No primeiro passo ali, eu fiz a minha análise para operar ou não operar, tá? O que que eu vejo? Movimentação, tá favorável para fluxo, continuidade? Favorável. Beleza, analisei, posso operar. Segunda coisa, para qual sentido opero ou como eu vou operar? Para baixo, opa, para baixo ou para cima, tá? Se o fluxo continuidade fala para que eu opere a favor da tendência, essa resposta já está respondida também. Então, eu já tenho duas confluências. Nesse caso de um fluxo de alta, se eu for operar, vou operar para alta, beleza? Então, eu tenho a primeira informação, opero, porque a movimentação está a favor de criar-se um fluxo de continuidade, não está explodindo, tá? Segundo, se tiver a operação, vou operar para alta no caso desse fluxo, beleza? Vai me faltar o terceiro, que é o gatilho, beleza? Eu expliquei para vocês o gatilho. O gatilho ele é emocional, o gatilho é você com o gráfico e você detecta o melhor momento de entrar, tá? Você vai perceber. Eu não consigo ensinar para vocês um gatilho. Não existe uma técnica que fale um gatilho padrão para todas as entradas, porque cada índice é cada índice. Aí que está a dificuldade da parada. Então você precisa entender muito a movimentação para você chegar depois da análise, depois do filtro, no gatilho, beleza? O gatilho vai ser aquele instante correto de você operar. Hoje eu estava fazendo operacional na aula das 8 e aí o valor ali em cima ali não bateu. Eu dei a entrada, não entrou, deu erro. Eu não dei mais entrada, porque se eu desse outra entrada, eu iria pegar fora daquele local que eu queria e eu iria tomar um loss. Eu marquei com uma lista onde eu queria, deixei o mouse esperando, o índice passou e finalizou acima. Mas se eu dou uma outra entrada, ele teria subido e eu teria perdido, beleza? Então, o mais importante de todos é o gatilho. E o gatilho não é ensinado, não dá para ensinar. O gatilho ele tem que ser sentido. Então, vocês vão ter que criar uma sensibilidade com essa movimentação, tá? Para que inicialmente, com a movimentação, vocês consigam entender o momento exato de vocês operarem, tá?
Lembra lá dos 2 segundos de macete numa vela de força. Eh, Lembra que quando o índice for lateralizar, você não vai ter gatilho. Quando ele estiver saindo de uma lateralização, você pode operar também, tá? Em topos e fundos, pode ser que você opere também. Você vai operar a sua linha de tendência de forma que ela te dê, intenção de continuidade ou de início de um novo fluxo, que você também vai conseguir perceber. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender isso? Sim, sim. Sim. Show! Tá tranquilo, tá fácil, tá tirando dúvidas, tá juntando informação mais útil para alguém ou tá sendo a mesma coisa? Dá um feedback para mim aí, só para eu entender como que tá o nível de vocês. Juntando Tá as dando, pecinhas. tá dando pra Juntando Show! entender. quebra-cabeça. Beleza, beleza. Tá difícil para entender? Tá não, professor. Não. Do jeito aí que você está ensinando aí, a gente pegando no mesmo sentido da movimentação, né? A gente pegando aí é mais Isso. difícil a gente tomar um loss. Agora, na Show! lateralização, quando você está falando, se a pessoa meter a cara, não tiver o Não dá conhecimento para operar. ideal, não fecha. Lá não opera. Não Eu opera, né? O certo é não operar, falo né? que para esse operacional aqui não opera na lateralização. Agora, mais para frente, vocês viram que eu permiti em alguns casos, depois que vocês conheceram vários padrões, eu permiti que vocês operassem. Agora a gente voltou do zero, não opera lateralização de maneira nenhuma. Por quê? Eu preciso mostrar novos conceitos para vocês entenderem. Eu preciso pegar aquilo que eu ensinei para vocês, dar uma mexida, uma repaginada e mostrar para vocês. Aí agora, ó, você pode operar por conta disso, disso e disso. Beleza? Então vamos lá. Já vimos duas movimentações. Tem a terceira e última movimentação, que é qual, pessoal? Quem sabe me falar? Aqui está faltando. Terceira Explosiva é tudo. movimentação explosiva, tá? O que que acontece? Eu falei sobre explosão na aula anterior, né? Uma explosão ela tem muita força. Até contei a história para o pessoal quando eu servia no navio e trabalhava dentro de um canhão. A gente municiava o canhão por dentro e o canhão disparava e a gente ficava lá dentro, né? O deslocamento de ar da explosão ele era tão grande, que parecia que a gente estava tomando umas porradas na cabeça. E a parada batia mesmo que você chegava a baixar. Parecia que você estava tomando um socão de cima para baixo na cabeça. Tudo aquilo era o deslocamento de ar. O que que eu quero levar em consideração com isso aí, tá? Numa explosão, comparando numa escala bem menor, é como se eu pegasse uma bola, estivesse perto da parede, empurrasse a bola com toda a força na parede. A bola vai bater na parede, vai voltar. Só que a bola não vai voltar até onde ela saiu. Ela vai voltar muito mais para trás. Por quê? Porque ela acumula força de batida na parede, ela soma com a força de retração e ela volta numa força muito maior. Eu até brinquei com o pessoal que se eu pegar uma arma aqui, der um disparo na parede, a bala vai bater na parede, vai voltar muito mais rápido para voltar na minha cara. Por quê? Porque ela vai, porque ela vai adicionar a força de impulso da parede, tá? E aí eu fiz um desenzinho, tá? Acho que foi o Nilmar que perguntou sobre a negação barra força, que a força explosiva ela vai agir como se fosse uma negação barra força também, tá? Mas eu vou chegar lá, beleza? Então o que que acontece aqui no nosso vagãozinho de trem de novo, falando da força explosiva? Nesse momento, saiu muito mais gente. O mercado está quase que vazio. E aí, o que que eu preciso entender? Eu preciso entender que agora tem muito pouca gente no mercado. Então, eu tenho um pessoal que deu uma entradinha aqui nesse ponto e ficou um bom tempo sem ninguém dar entrada. Outra pessoa foi, uma outra galera foi, deu uma entradinha logo aqui em cima e ficou um bom tempo. E o pessoal deu uma entradinha logo aqui e ficou dessa forma. O que que acontece nessa movimentação aqui? Tá? Como o índice vai procurar as oportunidades, ele vai ficar navegando. Então, se o pessoal daqui visualizou que lá em cima o pessoal deu uma entrada, opa, o índice vai fazer o quê? Vai explodir, puf, lá para cima. Chegou aqui, quando ele bateu, ele viu que lá embaixo o pessoal está num número maior. Ele volta lá para baixo de novo. Então ele bate e volta, tá? Ele pode subir
lá para cima, que tem um pedido muito maior, então ele vai dar uma explodida muito maior lá em cima, tá? Quando ele bate ali, a velocidade é tão forte que ele não consegue segurar esse índice e ele vai voltar lá para baixo, tá? O que que acontece com isso? Ele gera velas com pavios muito maiores, tá? Então, é como se eu tivesse nessa continuação aqui, tá? Uma vela que iniciou-se aqui. Opa, fiz a cor errada. Aí. Então a vela iniciou-se aqui, beleza. Ela deu uma explodida aqui em cima, rapidamente. Pum! Não aguentou segurar e desceu. E foi-se embora. Beleza, tranquilo. O que que essa vela fez? Ó, vou mostrar para vocês, tá? Não, tá dando para ver o pavio, não tá? Ficou fininho aqui, mas acho que dá para ver. Dá de A ver, vela professor. bateu no, a vela bateu no topo, tá? Tão forte que ela não conseguiu ficar lá. Ela desceu. Né? Nessa que ela desceu, ela despenca. E ela desce toda a vida, até que essa força se desfaça, tá? E ela consiga parar. Então, ela tem uma tendência para reverter a situação de uma grande forma, tá? E aí eu vou falar para vocês uma dúvida que muita gente erra, tá? E que inclusive eu já fiz umas entradas até na aula lá na 10x antigamente, que o pessoal ficava, nossa, como é que você conseguiu fazer isso? Só lembrando dessa definição aqui, tá? A reversão, ela não necessariamente quer dizer que vai mudar de cor, tá? Nesse caso aqui, houve uma reversão, porque ele estava numa movimentação de alta muito grande, ela bateu no topo, não teve força para passar, reverteu para baixa e finalizou em uma baixa muito mais forte, tá? A primeira iniciativa, o primeiro sinal foi essa batida lá em cima, tá? E a descida. Então fez com que se houvesse uma inversão realmente. Ah, mas a vela terminou na mesma cor. Quem diz que a reversão precisa ser da mesma cor? A reversão só está indicando que um movimento, olha de novo, a gente falando da movimentação, o movimento foi tão rápido que ele chegou lá em cima, bateu com tanta força que ele não conseguiu ficar lá, não acreditaram que ele estava lá, surpreendeu todo mundo e ele acabou tendo que descer e não conseguiu mais força para chegar lá em cima, porque teve uma força muito grande para descer. Porque os compradores perceberam que estava descendo muito rápido, então vamos investir nessa descida. Então, a primeira reação do movimento explosivo é bater e voltar muito, fazer a retração. Geralmente ele deixa pavios muito grandes, tá? Pode criar velas com um corpo não tão pequeno, mas os pavios são muito grandes. São aqueles pavios que quando a gente vai olhar no gráfico para analisar a nossa operação, a gente pode não operar. Por quê? Pode acontecer do nosso gráfico subir tratorando, 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 tratorando até aquele ponto, chegar lá e ele vê que não é um local confiável, que o preço não está sendo seguro e ele derrete. E aí acontece aquilo que muita gente fala e vai dar entrada numa velinha, a velinha subiu, 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 faltava 10 segundos, a vela derreteu, deixando um pavio e te levando ao loja. Beleza? Conseguiram entender a retração, primeiro movimento, desculpa, da reversão, primeiro movimento, Sim, primeira sim. reação do movimento explosivo. Só que o movimento explosivo, pessoal, ele também vai trabalhar de uma forma que ele possa ter uma, vamos dizer, um comportamento diferente, beleza? Então, deixa eu apagar aqui o negócio, tá? Observando essa mesma tendência aqui, tá? Eu percebi que houve uma explosão. A partir desse momento aqui, tá? O pessoal começou a enxergar no trem, entrar no trem, só que muita gente se concentrou aqui nesse canto, só nesse canto aqui. Então, os compradores, os vendedores, seja lá o que for, começaram a ficar só nessa faixa de valores aqui. Então, aqui ficou muito cheio, em compensação, no restante ficou muito vazio, tá? Então pode acontecer o quê? Pode acontecer uma explosão, puf! Opa, desculpa, passei demais. Pode haver uma explosão
seguida de um movimento lento, porque a partir do momento que ele bateu aqui, ele não teve tanta resistência, porque o pessoal estava acreditando que ali o índice poderia subir, ele começou a navegar lentamente aqui, lentamente, lentamente, tá? Até que ele chegou ao final, tá? O que que isso aqui vai formar, gente? Isso aqui vai formar, inicialmente, só com esse movimento, algo parecido com isso aqui, ó. Tô desenhando na vela verde, mas é o contrário para a vela vermelha, tá? É que com a vela verde é mais fácil eu desenhar com o mouse aqui de cima para baixo e fazer a movimentação, tá? Então eu tenho aqui a vela vai explodir e depois começa a tratorar. Movimentação tratorada. Beleza? É isso que acontece. Ela explode, puff, e depois ela movimentação lenta. Beleza? Houveram dois acontecimentos dentro dessa vela, certo? O primeiro acontecimento foi o quê? A vela teve uma explosão findada nesse índice, beleza? Logo após, a vela teve Uma retração. um movimento lento por um tempo que demonstrou força no mesmo sentido da explosão. Só que o que que aconteceu? Como tinha muita gente ali em cima, acreditando na subida do índice, é como se embaixo, ao invés de eu ter um teto muito firme, eu tinha uma peneira, por exemplo. Não sei se alguém já chapiscou parede aí, mas a gente chapiscava a parede lá na minha casa, assim, tinha a maquininha lá, ou às vezes a pá mesmo, a gente botava lá a peneira e você jogava com muita força a massa. A massa passava na peneira, se abria toda e prendia. Ela operou em continuidade, bypassou a peneira e chegou a um nível maior, tá? Se eu tiro a peneira e jogo, ela batia com tanta força que ela batia e caía no chão, porque ela não tinha força de se grudar na parede. Então é uma comparação bem parecida com o que a gente está desenhando aqui, tá? Nesse caso, o que aconteceu? Ela explodiu, só que quando ela chegou ali, ela teve um teto frágil, porque o pessoal já tinha acreditado numa subida, então ela começou a subir lentamente, tá? Proporcionando o quê? Uma próxima vela com uma movimentação no sentido das duas, que foram para a alta, tá? Se esse sentido for em continuidade, se esse sentido for o sentido da tendência, melhor ainda, uma assertividade muito maior. Então, eu operaria para essa vela aqui, a próxima vela, ela explodiu e depois tratorou. Essa próxima vela, ao invés dela ter essa característica de reversão, como a gente tinha antes, ela vai indicar uma característica de continuidade. E quando a gente opera nessas velas explosivas, sempre que houver uma explosão, eu nunca opero para a mesma vela, eu opero sempre para a próxima vela. Então, para a próxima vela, no finalzinho dessa tendência, eu operaria em continuidade, observando a subida do índice. Beleza? Tranquilo? Se fosse uma explosão única só, bateu aqui e voltou, eu iria pegar a vela aonde ela finalizou o índice e iria operar a favor da tendência final, por conta da batida e da descida, que ali ela já bateu com menos força e se estabilizou descendo. Beleza? Então são dois operacionais para o mesmo tipo de movimento. Eu preciso observar o que que acontece no finalzinho dele. Todo movimento explosivo eu pego para a próxima vela. Beleza? No operacional de retração, eu vou mostrar para vocês, né, operar pavios, vamos dizer assim. Então, pode acontecer de eu pegar um movimento explosivo antes dos 10 segundos da vela e eu pegar para essa mesma vela. Mas eu preciso ter uma tendência, uma intenção muito forte. Se não tiver, eu não posso pegar, tá? Mas eu já vou saber operar. Agora, se não tiver, todo movimento explosivo, não é explosivo em duas etapas, eu pego sempre para a próxima vela.
Porque é o momento em que se estabiliza a movimentação e eu posso tomar uma decisão para pegar o que que eu quero ou não quero, beleza? Conseguiu ser claro? O pessoal conseguiu entender? Show de bola. Beleza, falamos das três movimentações, certo? Eu vou abrir o gráfico agora aqui para mostrar uma coisa para vocês. Alguém quer salvar esse desenho? Deixa eu fazer aqui um. Acho que não precisa salvar, não, né? Eu vou fechar ele aqui. Vou fechar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a Cortex. Cancelar. Vou jogar para a conta demo, tá? Vamos lá, pessoal. Por enquanto, não peguem sinais, tá? A gente vai pegar sinais daqui a pouquinho nas três operações. Vamos lá. Imagina uma vela desse tamanho aqui, ó, beleza? Grande dessa forma. O que que pode acontecer aqui? Por que que é importante a gente observar a movimentação? Se nessa vela grande, do jeito que está aqui, eu vejo que ela cresceu tratorando, tratorando, tratorando toda a vida, tá? Eu sei que ela subiu 1 milhão de degraus de escada e acabou cansando, beleza? Então, pode ser que no final dela ela retraia, ela inverta o sentido porque ela cansou de tanto chegar lá embaixo. Mas pode ser que reste um pouquinho de força ainda, não posso fazer nada, não posso operar porque não tenho indicação, que é o mais correto. Se tivesse um pavio aqui indicando uma negação maior, eu entraria. Como não tem, perdão, vela de exaustão, a gente não opera, a não ser que tenha aquela sinalizaçãozinha que eu mostrei no padrão, tá? Mas, se por um acaso essa vela aqui acontecesse o seguinte, no segundo inicial, ela deu uma explodida, então ela fez puff, até aqui embaixo, beleza? A partir desse momento, ela começou a descer em movimentação lenta, beleza? E foi movimentação lenta, movimentação lenta, 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 até que se acabou a vela, tá? Ela explodiu e depois ela movimentou lentamente até o final da vela. Como eu daria a minha entrada nessa vela? Como eu faria a entrada para essa vela aqui agora, após esse tempo? Quem pode me falar? Pensaria numa continuação. Ela explodiu e tratorou. Para continuação. Quem mais acredita para continuação? Vamos lá, gente. Concordo também. Eu concordo. Continuação, Eliana, Eu também. continuação. Concordo. Eu Alguém, também. alguém discorda disso? Não, né? Mas a vela é uma vela de exaustão, gente. Uma vela que cresceu pra caramba. E aí? Eu discordaria. Ah, nesse caso aí, Por Nesse que caso, você discordaria, pode Milena? Peraí, reverter. Natal. Ah, Calma, calma aí, Natal. Porque ela tá tentando descer e tem um topo lá em cima. nesse Não, cara, caso, esquece topo, ó. Esquece Pensa o uma topo. coisa, Milena. Você Tá. tá misturando operacional. A gente não vê Hum, topo e a gente não vê nada disso. A gente nem sabe o que que é isso, tá? tá, Eu preciso tá. que você entenda de movimentação. Então, baseado no que eu ensinei agora, a vela A explodiu, movimentação, ela depois explodiu, ela só que ela começou a ter movimento desceu para na baixo. movimentação lenta. Isso. Isso. Movimentação lenta indica o quê? Que ela tá perdendo força. Perdendo? Ela tá Ela tá perdendo com força para força. pra Natal, descida, né? a Ela vela tá descida. explodiu. Ó, vamos lá. Natal, responde para mim. A vela explodiu. Depois da explosão, ela teve uma movimentação lenta. E essa movimentação lenta foi permanente até que acabou os 60 segundos, finalizando essa vela nesse desenho aí. Ela teve perda de força ou ela teve ganho de força? essa ela ganhou força, né? Ela ganhou força. Tá Por tratorando. quê? Movimentação lenta indica força, Isso. tá? Se a Certo. gente
desenhar essa vela, ela seria a mesma coisa que uma negação barra força. Só não teve a negação. A verdade foi essa, tá? Ela teve uma força de força, mas ela seria uma negação barra força como se ela tivesse retraído daqui para cá. O que Ela só aconteceu não foi que ela deixou o pavio, né, explodiu. Exatamente. Ela não deixou o pavio visível, tá? Esse pavio que eu estou mostrando para vocês aqui é a vela derretendo aqui, ó. A vela explodiu, pluf, para baixo. E depois daqui ela começou a descer isso aqui. Não foi o que aconteceu nesse caso aqui, tá? É uma outra movimentação. Lembra que a vela pode ter o mesmo formato e várias movimentações diferentes, várias interpretações? É isso aqui. Aqui a vela veio tratorando, perdeu a força porque andou pra caramba, cansou e aí voltou o índice. Nesse caso aqui, a vela lá teve uma demonstração de uma força extrema, que foi a explosão. Puf! Quando chegou nesse ponto aqui, já tinha vendedores posicionados, como o pessoal fala. E o pessoal começou a fazer as vendas, vende, 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 e o mercado voltou a se estabilizar numa tendência de baixa. Quer dizer, eu tive uma laseira dessa entrada e eu tive o restante de movimentação a favor. Duas confluências que me fazem acreditar nessa movimentação. Beleza? Essa próxima É. vela aqui seria o quê? Seria uma vela em continuação. Então, essa vela aqui, a próxima vela, seria para baixa. Não me importa o tamanho, se é grande, se é pequena, o que importa é que ela não iria, tá, voltar e fechar verde, tá? Isso com uma garantia muito grande. Por quê? Como eu falei, a segunda função desse movimento explosivo é que ele combinado com movimentação lenta, ele é uma forte tendência para continuidade. E quando a gente opera movimentação explosiva, Natal, fala para mim, quando a gente opera movimentação explosiva, para próxima Retração. vela. Pô, Para a próxima vela. parei aqui. Explosão, a gente nunca. Pensa o seguinte: Professor, você tá na eu tua sala, não ouvi você direito, não. queria estar. Eu perguntei quando a gente opera a movimentação explosiva, Ah, tá. mas eu Ah, acabei falando já, não deu tá problema, não. tranquilo. Não, de boa, relaxa. Aí, Nilmar, vamos lá. Um exemplo para que você que ficou na dúvida agora. Imagina você, Nilmar, na tua sala, tá? E a tua sala explode. Você prefere estar no momento da explosão dentro da tua sala ou depois que ela explode? Eu quero estar fora da sala. Você quer entrar depois que ela explode. Porque se você É, estiver dentro, você vai junto. Aqui isso. na velha é a mesma coisa. Se existe a movimentação explosiva, seja ela contratorada, com movimentação lenta, ou seja ela só em movimentação explosiva, eu só quero ver depois, porque a bagaçada já foi feita, eu só quero sair com o resultado. Então, depois que fez isso, na próxima vela, eu vou saber a consequência dessa explosão. Se essa explosão bateu e vai reverter, ou se essa explosão bateu, tratorou e vai operar em continuidade. Então, sempre vou operar na próxima vela, beleza? Não vou operar nunca na próxima, na mesma vela. Deu para entender a lógica agora da movimentação? Professor, que estava na operacional e você explicando, você falou explosão. Eu sei que você estava se referindo a uma vela explosiva, a, tipo S2, deu uma variada, por isso que eu falei que pegava na Então, retração. Então, cara, você está confundindo simetria com uhum, movimentação. Eu não estou falando de simetria ainda, eu estou falando só da uhum. movimentação, Não foi eu que tá? entendi errado aqui, na hora que você falou aí, eu É, precipitei. eu tô, é, o que impede a gente de entender as paradas é a gente misturar coisas que eu não estou falando. Por isso que eu faço bem, bem devagarzinho, bem separado, tá?
Porque hoje você vai entender a movimentação. Sexta-feira eu vou colocar simetria nessa movimentação. E aí você já vai saber que movimentação tal puxa tal coisa, movimentação tal puxa outra coisa. Depois que você entender movimentação e simetrias, a gente vai começar a trabalhar outras coisas, tá? Grão em grão, fazendo tudo. O que eu não posso é fazer uma interpretação de uma coisa baseada, vamos dizer que não tenha muita coisa a ver no momento da análise. Por quê? Vou tirar o caso da Milena. Não pode operar ali por causa do topo. Cara, o topo ele não tem nada a ver com o price action, com o nosso operacional. O topo ele só me importa quando eu chego perto dele. Então, o topo para mim é importante nesse momento que a gente está operando, quando eu chego perto dele. Fora disso, agora aqui eu estou procurando um fundo. Então eu vou vir aqui, aí que eu preciso diminuir aqui, não dá para diminuir, vou ter que apagar, peraí. Para mim é final de Nesse momento movimento. aqui, ó, no operacional de agora, tá? Não me importa o topo, me importa o fundo. Por quê? Porque eu preciso saber onde ele vai parar. Então, eu tenho que vir nos fundos e marcar os fundos, que é onde pode ser que eu encontre uma tendência de retração ou reversão. Beleza? Aí, vamos lá. Outra coisa que é importante eu saber, que eu não preciso saber de fundo. Quer dizer, na verdade, eu posso associar os fundos, tá? Para eu entender isso. Uma tendência de alta. Tenho aqui uma tendência de alta. Então, aqui, vamos lá, vou fazer em desenho gráfico. De que é composto uma tendência de alta? Quem pode falar para mim, observando esse desenho aí? O que eu tenho numa tendência de alta? Topos e fundos. Oi? O que eu tenho? Topos e fundos? Sim, mas o quê? Rompimentos de Com topo. rompimento de alta. Mais ou menos. Eu tenho Topos e fundo com topos e rompimento de fundos alta. com Tênis. rompimento, De com alta. topos e fundos com rompimento de topos. A gente não rende alta, a gente não rompe alta, a gente rompe topos. Hum, Topos, beleza? Numa tendência de baixa. Então vamos desenhar uma tendência de baixa. Aqui. Então tenho aqui, e, aqui, pá, pá, pá. Eu tenho o quê? Fala, pessoal. É só o contrário. É Fundos. fácil. Fundos. Topo de baixa com movimento Fundos. de baixa. Não, eu Fundos. tenho topos e fundos com rompimentos de De fundo, fundos. beleza? Então, rompimento de fundos aqui, aqui e aqui, beleza? Então, o que importa para mim a respeito de topos ou de fundos, tá? É que na tendência eu saiba que quando eu chegar nesse nível aqui, opa, peraí, num fundo, cheguei nesse, peraí, deixa eu pegar uma linha aqui que eu tô pegando o desenho errado. Quando eu cheguei nesse nível aqui, eu tenho uma tendência de que ele rompa. Quando eu cheguei nesse nível aqui, eu tenho outra tendência de que ele rompa, nesse ponto aqui. Fiz outro fundo. Quando eu voltei de novo nesse fundo aqui, eu tenho a tendência de que ele rompa. Então, o que que acontece com o mercado nesse momento aqui? Ele bate, volta, retraiu e vai voltar, ó, vai retrair de novo. No momento que ele toca junto do fundo, ó, que ele bateu no fundo, nesse momento aqui exatamente, eu espero
Opa, exatamente nesse momento aqui, eu espero que ele rompa. Então, mesmo que ele chegue naquele fundo ali, eu já tenho uma confluência que ele tem que romper, porque é a tendência. Primeira confluência. Que eu preciso ver uma segunda confluência. Formação de um padrão, alguma coisa que me convença. Terceira confluência. Para romper tem que ser que movimentação? De alta. Não, para romper tem que ser que Tratorando. Lenta, movimentação? lenta, Lenta. lenta. Movimentação, movimentação lenta, exatamente. E aí a gente consegue juntar três confluências. Se as três confluências baterem, esse topo vai ser rompido. Se não bater, alguma coisa vai fazer com que esse topo não rompa nesse momento. Mas se ele voltar rapidamente, subiu, bateu e voltou ali, pode ser que depois ele tenha essa confluência de novo e pode voltar, pode ser um pullback. Então eu vou investir de novo. Logicamente, se ele voltar e começar a subir demais, alguma coisa mudou. Ou a movimentação pode lateralizar, ou ela pode reverter para uma tendência de alta. Na tendência de alta, eu vou ter o quê, gente? Topos e fundos com rompimentos de topos. E aí, o que que eu vou fazer? Mesma análise. Ó, nesse topo, peraí, nesse topo, eu rompo. Opa, saltou. Nesse topo, eu rompo. Caramba. Nesse topo, eu rompo. Nesse topo, eu rompo. Então, eu sei que ele bateu aqui, voltou, fez um topo. Quando ele voltar a bater aqui, nesse momento da batida dele aqui, se tiver três confluências, ele vai romper. Se não tiver, eu vou esperar e não vou fazer nada, tá? Ou ele vai lateralizar, ou ele vai reverter. Mas se ele romper, ele vai me formar um outro topo em algum momento. Formou outro topo em algum momento, o que que eu vou fazer? Vou esperar que ele reverta e esperar que ele volte. Quando chegar naquele ponto, mais uma confluência de que eu possa operar, beleza? E eu opero se as confluências estiverem favoráveis, beleza? E a mesma coisa toda a vida, beleza? Agora quer ver uma parada maneira? Que com a movimentação normal, com tudo funcionando, eu tenho aqui, ó, em três topos, eu tenho 9 entradas possíveis. 9 entradas possíveis. Qual é a primeira entrada? A primeira entrada é essa aqui, que vai ser uma reversão, que pode ser feita por uma vela de exaustão ou por um final de movimento. Então, se eu detectei que teve uma vela de exaustão, um final de movimento, no momento propício, eu vou operar. Vai ser no momento que tiver indecisão? Não. Vai ser no momento que criar uma vela de força no sentido contrário. Então, a final de movimento, ela vai me falar que ali o movimento acabou, eu não vou operar ela. Mas se na próxima vela houve uma vela agressora no sentido contrário, é uma vela de força no sentido contrário. Se a movimentação está lenta, na próxima vela eu vou entrar a favor da tendência que está se criando agora, acreditando que ele vai permanecer na baixa. E já vou ter uma entrada. Já tive um in. Ela vai bater lá embaixo. E aqui, ó, vai chegar o momento em que ele vai sinalizar de novo para mim um final de tendência. E eu vou fazer a mesma coisa. Segunda entrada. Quando chegar na altura do nosso rompimento, na altura do nosso topo, se chegou aqui e eu percebi que chegou tratorando naquela altura ali, é mais uma entrada porque ele tem que romper, porque ele está num fluxo de continuidade, está numa tendência de alta. Então tem que ter um rompimento de topo. Mais uma entrada. Aqui, mesmo esquema. Mais uma reversão. Mais uma reversão. Mais uma entrada. Mais uma reversão. Mais uma reversão. Mais uma entrada. O operacional ele fica muito fácil quando você entende a localização. Você precisa se localizar no gráfico, tá? O topos e fundos, a análise de topos e fundos, ela vai servir para a gente só para a gente saber aonde a gente está e o que que pode acontecer. Mas o que que vai dar
a real certeza de que eu posso operar tudo isso aqui? Fala para mim, quem pode me falar? É o pódio. Oi? É o pódio que você desenha para a gente acompanhar. Movimentação, Na simetria e verdade, padrão, o né? pódio. Então, na verdade, o pódio, ele já aqui você já está operando o pódio já, ó, há muito tempo. O que vai te dar a real certeza é a movimentação, porque a única certeza que você vai ter aqui, tá? É que só a movimentação lenta vai te dar certeza de uma continuidade. Se essa movimentação não estiver lenta, você pode até ter uma vitória, mas ela vai ser muito suada. Hoje, no operacional das 8, eu dei duas entradas sem considerar a movimentação. Justamente para o pessoal perceber. Uma delas a gente tomou loss e a outra a gente tomou win. A que a gente tomou win, ela deu susto. Ela foi aquela que fica batendo e descendo, revertendo direto, vermelho, verde, vermelho, vermelho, verde, mas foi uma entrada que não deu uma certeza para gente. E a outra ela derreteu de vez e foi-se embora, tá? Por quê? Porque a movimentação, velho, ela vai ser muito importante, ela vai fazer com que você acredite nisso. Então você tem que ficar muito atento. Às vezes você está observando a movimentação numa velha, quando você entra para outra, a movimentação muda. Pode acontecer? Cara, infelizmente é ossos do ofício. Tá Para que acontecendo muito isso? isso. Então, como que eu combato isso? Cara, eu tenho que parar no gráfico e ficar observando aquele gráfico. Dá para eu ficar pulando igual um macaco de galho em galho? Não dá. Por quê? Porque eu não consigo ter uma ideia do que está acontecendo naquele gráfico. Então, sabendo aquilo, eu consigo perceber até que o gráfico vai começar a explodir, ou o gráfico vai começar a sanfonar, ou o gráfico vai começar a ter um movimento lento. Beleza? Certo, Conseguiram entender? Foi claro isso aí? sim. Sim. Beleza? Então, Entendi, basicamente é professor. isso, tá, pessoal? As três movimentações foram explicadas. A gente precisa bater isso e ter um conhecimento bem certinho sobre isso, um entendimento muito certo, tá? Acabou na aula aqui. Eu vou postar as duas aulas lá no Telegram, vou criar lá um espaço lá, ó, galera. A partir daqui são as aulas da segunda temporada, da fase 2. Vou ver o que eu coloco lá. E a partir dali já tá o quê? Já tem uma visão um pouquinho mais profissional, vamos dizer para vocês, um pouquinho mais crítica do que a gente vê de movimentação. Eu não voltei lá ensinando aquele basicão, eu peguei simplesmente aqui, estou passando uma visão mais crítica para vocês agora terem entendimento mais fácil do que está acontecendo, mais técnico. O pessoal conseguiu ver uma mudança, vocês sentiram alguma dificuldade do jeito que eu estou ensinando? Está mais difícil, está mais complexo? Tá dando certo, conseguiu Sossegado. abrir ou atrapalhou mais o raciocínio? Passa um feedback para mim aí, por favor. Melhor forma não existe, pessoal. Tranquilamente. Show, beleza. Então, se todo mundo conseguiu resolver, beleza. O que eu vou pedir, pessoal, eu preciso do feedback de vocês, tá? Quando vocês não me dão um feedback, não falam na aula, não dão a participação, daqui a pouco aparece outra aluna nota 10 e fala o que falou aquele dia lá, achando que, tipo, todo mundo tá cagando pra aula e ninguém tá entendendo. Eu fico meio que sem rumo para saber se eu posso melhorar esse operacional e explicar um pouco mais avançado ou se eu preciso retrair também. E aí eu só vou ver lá na frente quando o pessoal falar, eu não estou conseguindo fazer dinheiro. O momento era aqui, de tirar dúvida era aqui. Se não entendeu, gente, é para perguntar, é para falar, é para comentar, é para soltar a língua, tá? Que o momento de debater é agora aqui, na aula. É o melhor momento, que eu tô com a cabeça fresca, eu tô focado nisso aqui e eu consigo passar para vocês a informação na visão que eu tô tendo agora. Depois eu até passo, mas fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, por quê? Porque eu já estou vendo outra coisa, já estou analisando outra coisa, falando uma coisa que já talvez não tenha nada a ver com o que a gente está vendo hoje. Beleza? Professor, Então eu só quero. Pode falar, Eliana. você pode repetir então o topos e fundos, por favor? Topos e fundos. Vamos lá. Vou fazer uma parada diferente, ó. Espera aí. Vou pegar aqui.
Movimentação lateralizada, Eliana, ó, tá aqui. Quando o mercado está lateralizado, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui, vamos botar o velho suporte e resistência. Show? Tranquilo? É o certo. mercado lateralizado. Qual a tendência desse mercado? Ele tem topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, certo? É, Ele só tem topos e fundos. Mercado lateralizado só tem topos e fundos. A vida inteira topos e fundos. Beleza? sim, Conseguiu entender? sim, Beleza. Vou fazer um desenho agora nessa mesma linha de verde, tá? O verde vai ser o mercado com tendência de alta. Eu tenho topo, fundo, com rompimento de topo. Eu voltei para o fundo e rompeu de novo esse outro topo. Ó, rompeu aqui. Eu voltei para o fundo e rompeu de novo. Aqui eu tive topos e fundos com rompimento de topo. Esse topo foi rompido, criou-se um novo topo. Eu tive um fundo de novo, esse topo aqui foi rompido, criando-se um novo. Eu tive um fundo e ele cresceu. Eu não rompi fundos, porque se eu rompo fundos, eu tendo a voltar para a lateralização. A tendência é que eu volte para dentro do suporte e resistência inicial. Percebeu aqui? sim, Não é o que eu quero, beleza? certo. Agora, numa tendência de baixa, eu tenho topos e fundos, beleza? Sim, Com rompimento de fundos. Então, aqui esse fundo rompeu. O topo não rompeu. O fundo rompeu de novo. O topo não rompe. O fundo rompe de novo. Quando você olha o mercado, ó, a tendência é de que desça. Então, essa tendência aqui, ela tá. Opa! O vermelho tá para baixo. O verde tá para alta. O branco tá lateralizado, tá reto. certo. Não houve rompimento no branco. Para alta eu só rompi topo. Para baixo eu só rompi fundos, tá? As oportunidades. Oportunidades, eu vou operar baseado na movimentação, tá? É lógico que quando chegar no fundo, no momento do fundo, a movimentação não vai estar movimentação lenta. Você consegue ver isso? Quando ela chega no fundo, É, porque ela perdeu força. O pessoal já está desistindo de dar entrada. Então o pessoal vai saindo. Tá todo mundo saindo. Todo mundo e saindo. qual que Todo é o mundo melhor saindo. momento de entrar nele? É na hora que ele rompe? Aí que tá. Aí lembra da mãozinha, Hum, análise, filtro e gatilho. sim, A análise você já fez. Tá tendo certo. rompimentos de topo. Então a tendência é de alta. Posso operar? Tá em tendência e tá em movimentação. Posso operar. Qual o sentido? Filtro para cima ou para baixo? É tendência de alta, opero para cima. Beleza, eu já tenho análise que eu posso operar, porque a movimentação está a favor, o gráfico está a favor. Segundo, eu opero para alta porque a tendência é de alta. O terceiro é o gatilho. O gatilho, lembra da história do dedão lá, quando você está com raiva? Não tem como chegar para você e falar o momento certo. Você tem Ah, que observar o gráfico e você tem que entender qual é o momento certo. O momento certo é aquele momento que está entre o momento que começa a vela tratorar e te dá uma garantia de que daqui a um minuto ela vai estar ali. Então, o certo. que que você vai fazer? Logicamente, no momento da reversão, pode ser que eu consiga determinar ali, observando um fundo que chegou, alguma coisa assim, ou pode ser que você veja uma vela de exaustão que desceu e deixou lá um rastro grande, tá? Você tem que determinar por meio de um padrão. Agora, o momento, o instante que você dá a entrada é gatilho, ele é emocional Hum, seu. Então, entendi. você tem que entender o gráfico, você tem que estar parado vendo o gráfico para você poder entrar.
Tem beleza? hora que esses gráficos dão um susto na gente. A gente pega, tá um Mas por pavio que que o, bonito lá. mas por No que que o gráfico último, do da... no último segundo ele reverte aí da loss, né, gente? Ai, que raiva. Por que que o gráfico dá susto em vocês? Você acabou de falar, às vezes eu vejo um pavio lá e no último segundo ele reverte. Pô, o operacional em continuidade opera no pavio? Não, Aí é você mistura o operacional. verdade. O operacional de continuidade opera em lateralizado? Não, E aí você opera no lateralizado. O operacional de continuidade opera em tendência de alta? sim. Opera. Então o momento é de operar em tendência de alta. Quando eu vou operar? Quando eu tiver um padrão que eu conheço. E se aquele padrão obedecer pelo menos a três coincidências, três confluências. A primeira confluência a favor da tendência, geralmente já vai estar. A segunda confluência tem algum impedimento, alguma simetria, tem algo que possa atrapalhar, tem um padrão ali, tem, beleza, vou operar. E a terceira confluência, movimentação. A movimentação está boa para aquela operação? Não, não tá. Então não vou entrar. Por quê? Senão vai acontecer aquilo que acontece com todo mundo. Hoje o cara falou no WhatsApp de manhã. A vela subia, 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 deu entrada, daqui a pouco a vela derretia. Mas por quê? Olhou lá atrás, eu ainda falei com ele, abre o gráfico, é lá atrás se não tem pavio grandão. Ele nem me mostrou. Mas se voltar lá atrás e operar, deve ter um monte de pavio grandão. Indicando o quê? Cara, quando tu bater a cabeça aqui, eu vou dar um pau na tua cabeça que tu vai descer. E ele não viu isso. Aí quando chegou lá, ele viu que a parada chegou onde o cara falou para não descer e pau na cabeça. Então, na mitologia grega lá, eu tô aqui no Olimpo e aí eu comecei a subir, 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 subir. Zeus falou, não sobe. Eu falei, vou subir. Quando eu cheguei na altura, ele deu uma cajadada. Puf, desce. Eu desci. Acabou, já era. É basicamente isso, tá? Tô aqui, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Cheguei ali em cima ali, ó, eu furei o meu teto e continuei subindo. Aí o vizinho viu e me deu uma machadada na cabeça, eu desci de novo, porque eu não podia estar lá. Tem uma força muito maior me impedindo. Eu não percebi, eu não olhei lá atrás, não vi que tinha essa força, tá bom? Bem, E aí você começa a observar isso. Então vão ter sinalizações de topo para você. Se não tiver sinalizações, uma sinalização já é muito simples. Houve final de movimentação, com lá aquela vela de fim de movimento. A próxima vela virou uma vela de força e foi tratorada. Porra, olha aí, ó. Vela de força, tratorada. Houve final de movimento. A tendência é que essa vela continue. Então, opera em continuidade no sentido contrário que estava acontecendo. Ó, peguei um topo, já operei nele já. tá certo. Beleza? Até que chegue no fundo. Beleza? Beleza. Então, pessoal, vamos ao que interessa agora. Quem vai ser o voluntário da noite para dar uma entrada para gente? E aí eu vou fazer duas para a gente poder encerrar, que já são meia-noite já está tarde. Tem que ser só em movimento, professor? De Oi? Professor, tendência? Tem que ser Não, só em aqui tendência? não, não. Aqui você vai escolher um par e você vai operar para mim de acordo com o seu conhecimento. Eu quero medir a tua capacidade de interpretar o gráfico. Você vai me falar e vai dar entrada. Eu vou dar entrada aqui e você daí. No final, Ah, eu vou ver o resultado e você vai me convencer por que que você fez aquilo ali. Eu quero entender por que que você fez. e se eu não souber explicar? Aí que tá. Eu preciso que você saiba. Senão não está Ah, sendo proveitoso o eu fico, curso. Então, professor, eu eu- fico oi, gaguejando. posso tirar uma dúvida rapidinho antes de fala começar? aí, pode falar, Aqui pode falar. eu tô na Johnson. Dá uma olhada na Johnson, por favor. Eu estava olhando Adriana, a gente a falando tendência. da matéria, ela tá operando ações, mas fala aí, cara. Não, tô olhando, não, eu tô olhando exatamente o que você falou aqui. Aí bateu Aham, dúvida. Aqui, na verdade, estava uma tendência bonita de baixa aqui, grande. uhum, Aí sim, realmente entrei nessa tendência, na última tendência de baixa aqui, eu fiz umas duas operações aqui, tudo bonitinho. Aí, aí o que aconteceu? Ela começou a subir. E aí você estava falando, eu quase interrompendo, por quê?
Eu queria perguntar quando é que a gente sabe que ela está mudando que ela está mudando o sentido, né? Que ela estava descendo, aí ela deu aqui uma velinha de exaustão ali, uma pequenininha vermelha e subiu. Aí a segunda subiu bonita, aí deu um, tá vendo? Aí eu tô achando que ela ia subir, ela começou a descer agora. Eu falei, vou perguntar Ó, ao professor, porque. Ah, essa era a vamos minha lá. dúvida também. Não teve exaustão, tá? Hum. Vou falar para você, não teve Nessa exaustão. vermelha, essa vermelha antes da verde não era exaustão, não. Não, Essa verde depois da nem vermelha essa. do horário Ó, de meia-noite e 7. não. Peraí, ó. Tá, Essa não é exaustão. tá, Essa não é tá. exaustão, tá? Não, não, tipo Pega descanso ali, ó. O esse final de padrão. movimento. Ah, eu falei errado. É final de movimento, me desculpa. Final de movimento, antes Ah, da verde. Eu falei a beleza. palavra errada. Então Me tá, perdoa. show, A final de beleza. movimento aqui. É o Isso nome que eu ia que eu errei, falar. desculpa. Teve a É final de tendência e teve movimento. final. Isso. Posso falar agora? Pode. Vamos lá. Ó, teve um final de movimento aqui, teve uma tendência que não deu Uhum, certo e ela voltou, tá? O que isso significa? Que aqui não era um uhum. final de movimento mesmo, era só a vela, mas não, ainda tinha força para descida. Aqui teve um Tá. final de movimento, beleza? Aqui não é Isso. exaustão. Aqui é uma vela de força. Se você olhar lá no vela de força, eu mostro esse padrão desenhado exatamente, que é um padrão não perfeito, mas é um padrão muito acertado para continuidade. E foi, ó, continuidade na terceira, continuidade na primeira, segunda, terceira, Sim. quarta, quinta. E operou em continuidade. O que eu falo, não importa se vai ser grande ou pequena, mas operou em continuidade. Beleza? Porque Uhum, ela tem os pavios uhum. iguais. Então, isso é uma sinalização muito forte de uma vela que obedece continuidade. Aqui virou um final de movimento. Isso. Eu não Isso. operaria essa vela nesse momento final de movimento. Por quê? Eu Uhum. não vi se teve ali um fundo. Mas eu vou ver aqui, ó. Beleza, cadê? Puxei aqui. Deixa eu apagar aqui o que eu desenhei. O problema disso aqui é esse desenho, mas vamos lá. Ó, operei aqui. A final de movimento tá aqui. É essa, certo? Ela é um fundo? De certa forma, ela é um fundo, porque ela desceu pra caramba já, tá? E ó, ela tá numa parte aqui que é uma lateralização. Como ela pode confirmar que ela é um fundo? Ela tem que estar no fundo dessa lateralização, que é o quê? Aonde me indicou que precisava ter uma subida. Então, o fundo dessa lateralização é a parte mais baixa quando começou a lateralizar. No caso, seria o quê? Seria essa vela aqui, ó. Aqui ela teve uma tendência de alta, alta, começou a descer, beleza? A parte mais funda dessa lateralização é o fundo dessa vela aqui. Então, a gente vai marcar o fundo dessa vela. Essa vela ela começou abaixo desse fundo. Então, essa tendência de baixa já chegou onde teria que ter chegado e foi sinalizado por meio dessa vela de final de movimento que eu já cansei de descer o que eu tinha que descer, que é o sentido dessa vela. Ela fala isso mesmo para você, beleza? Só que essa vela, como eu falei para vocês, é uma vela que está indecisa, está sanfonando, como a Bia falou na aula das 8 lá. Então tá fureco, leco, 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 fica subindo, descendo, sanfonando. Não é interessante que a gente opere. O que que eu faria nisso aqui? Eu esperaria a próxima vela subir. Lembra que aqui eu falei para você que foi o final de movimento, mas ele não conseguiu se manter? Sim. Por que que Uhum. ele não conseguiu se manter? Sim. Porque ele não teve força, não teve agressividade para subir. E aí conseguiu descer, retraiu normal de novo, beleza? É que eu Mas entraria aqui, nessas velas. A minha entrada é isso aí. Eu calma, cara, entraria aí peraí, deixa nessa eu primeira terminar. vela. Deixa eu terminar, Fala, senão você me corta o raciocínio fala, e aí fala. eu vou voltar lá atrás e o pessoal não vai entender. Tá. Aqui eu não entro porque não teve força. E aí, ó, ela voltou a descer. Chegou aqui, rompeu, fez aquele bafafá todo que eu falei. Essa vela foi uma vela de força. Se não foi uma vela de força, pelo menos foi uma vela agressora. Mas eu considero ela, não vou considerar de força, não, vou considerar uma vela agressora. Só que olhando a movimentação dessa vela, essa vela provavelmente ela subiu, tratorando normal, subiu, tratorando. No finalzinho, ela deve ter dado um picozinho aqui e voltado, que é a intenção de alta, no finalzinho. Então eu já entraria aqui.
com 2 segundos, pelo menos antes. Então, eu entraria mais ou menos nessa altura aqui, ó, da vela. Puxa, entrei. A vela teve um gap, que é nada mais, nada menos do que uma explosão reduzida, tá? E continuou subindo normal. Operei em continuidade, tive vitória. Vou operar mais? Não. Por que que eu não vou operar mais? Porque não tem mais padrão me falando nada. E aí começou a formar um monte de vela pequena e nada que diz nada. Nada quer dizer nada para o meu operacional aqui. Eu não tenho confiança de operar vela nenhuma mais aqui. Por quê? Nem essa aqui. Por que que essa vela eu não operei, mesmo sendo uma vela de força? Você tem ideia? Porque ela não tem pavio. Não, nada a ver. Por que que eu não Porque ela operei não essa vela aqui, rompeu mesmo a. ela sendo uma vela de Lateralizada, né? força? Porque ela não rompeu nada. Ó, não tem rompimento. Romper é o quê? Passar 25% da vela. Olha quanta coisa a gente tem que lembrar e analisar para fazer a operação. Não é chegar, "Ah, eu sempre opero essa vela e sempre faço assim." Pô, cara, o dia que você pegar uma parada que não for assim, você vai tomar loss. Então você tem que ter o seu perfil operacional baseado em quê? Baseado em confluência. Você tem que ter realmente seu conhecimento de um padrão que é o seu preferido para operar, mas você só vai operar se você tiver confluências. Quer ver uma parada? Vamos lá. 3 confluências para eu operar nessa vela aqui. Primeira confluência. Deixa eu abrir aqui o marcador rapidinho. Final de movimento. Se é final de movimento, o padrão fala que a próxima vela opera a favor da tendência. Primeira confluência. Segunda confluência. Vela subiu no movimento tratorado. Então, no movimento lento, tá? Ó, movimento lento. Segunda confluência. Terceira confluência. Foi uma vela de força. Ou, pelo menos, foi uma vela agressora. Teve rompimento? Não teve rompimento. Mas demonstrou em algum momento intenção de baixa? Não. É uma vela agressora. Terceira confluência, a própria vela. O que que eu faço agora? Já tenho 3 confluências, eu opero aqui. Beleza? Por quê? Se dessas 3 confluências, uma delas mudar, eu ainda consigo segurar. Agora, se eu opero com 2 confluências, opa, aqui, 2 confluências, e uma delas muda, eu só tenho uma. E aí eu vou tomar loss. Se eu opero com uma confluência, pior ainda. E o que muita gente faz, na maioria das vezes, é operar só com uma única confluência. Igual a Adriana falou, toda vez que chega uma velha igual essa aqui, eu opero. Legal, muito maneiro. Aqui você ia operar e ia tomar na cabeça. Entendeu? Então não dá para você basear o seu operacional em só uma coisa rara. Não é assim que eu faço. Não é assim, gente. É muita variável, é muita coisa para você para operar. Quer ser certinho, quer fazer o resultado aparecer, quer fazer ter uma assertividade maior, tem que criar essa consciência, essa disciplina que eu sempre falo para vocês de que eu só vou operar por 3 confluências. Eu só vou operar com 3 resultados, com 3 convencimentos para que eu possa operar. Aí sim eu opero, fora disso eu não opero. Vou construir isso na minha cabeça e acabou. Não mudo mais. Semana que vem, daqui a 20 dias, eu estou operando isso de automático. Eu não preciso nem mais me preocupar com isso. E aí o meu operacional mudou. Mas enquanto eu não estou fazendo isso, não dá. Não dá para ficar tentando fazer brincadeirinha aqui com o índice que ele não vai mudar, velho. Tá? A parada não é de aposta, não é de, toda vez que chegou aqui, né? Ó, teve aqui, ó, final de movimento aqui também. Na verdade, não, teve um descanso, desculpa, tá? É, deixa eu ver onde teve outro aqui. Não apareceu ainda. Mas com certeza, se a gente voltar aqui, vão ter vários finais. Aqui, ó, essa tendência grandona aqui, ó, vai ter vários finais de movimento aqui e não vão ser respeitados. Ó, não dá para a gente atentar com isso, ó. Até porque na hora de final de movimento eu falei, se é uma tendência muito íngreme, vai demorar um pouquinho, tá? Até o final de movimento ele vai indicar ali que a movimentação começou a ficar sanfonada e aí pode ser que a parada acabe, né? Que o forró acabe. Mas não quer dizer que ele vai acabar agora. Só que naquele caso da gente ali, nessa visualização que a gente viu no finalzinho aqui,
Cadê? Aqui, ó. Tá acontecendo A isso, sanfonada pastor. teve, o forró acabou e teve a indicação de que todo mundo estava indo embora. Então, eu tive 3 indicações e eu podia operar para cá. Beleza? Conseguiu entender agora, Adriano? Consegui Professor, sim, consegui sim, obrigado. Beleza. Eliana, conseguiu entender agora também? Consegui também. Obrigada. Beleza. Então vamos lá. Quem vai fazer a operação? Tá muito tarde já. Vamos lá. Amém. Tô com sono. Vai lá, Adriana. Faz a, opera... Não, tá a cochilando não. Eliana, faz a operação aí pra gente ver. Ah, Analisa aí, ó. Johnson e Johnson. Johnson e Johnson não tá bom, não. Deixa eu abrir um par aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou abrir um par bom para eu e o você. JPY está tentando formar uma L3. Vai lá. Eu entrei agora aqui. Eu e o Euro JPY. JPY. Boa. Vamos lá. Você só vai falar pro sentido e quando entrar, tá? Então você vai falar, vou operar para cal, entrei. Só isso. Vou operar para Tá, put, entrei. tá. Vou operar para cal e Uhum. na hora que ela der uma negativada, eu vou entrar. Entrei. Boa. Vamos lá. Vamos analisar. Então você analisou, você identificou o padrão, certo? Sim, Beleza? certo. Você identificou quando tem que entrar com aquele padrão e de que forma tem que entrar para aquele padrão, que foi o filtro, e você teve o Sim, gatilho, beleza? Show de isso. bola. Agora me explica as confluências aqui que você percebeu. Não só o padrão, deve ter mais alguma confluência que você identificou. Vamos lá, ver se você tem aí ó, conhecimento de alguma confluência para a parada dar certo e não reverter. Certo. A confluência que eu tive é que ela teve, é, ela rompeu, né? Deixa eu ver. E o meu deu loss, Ó, professor. Eu acho que peguei o teu no deu tempo loss, errado. Deu. vamos lá. Então vamos lá. Ó, Que pena. Tem empate aqui. lembra o que eu te falei? Hum, Operar no pavio é muito difícil, tá? sim. Quando você vê a movimentação aqui, ela já estava meio que demonstrando uma incerteza. Então já era para ter segurado ali. Quando eu opero L3, eu sempre vejo o quê? O índice está forçando. Lembra? Eu falo sempre isso, ó, galera. O índice está, ó, tá forçando, tá forçando. Então o índice ele tem que estar te forçando aqui. Em momento nenhum ele está forçando ainda, ó. E eu vou ser sincero para você. Ele vai Hum, começar a voltar, talvez na próxima vela. Acho que nem na próxima vela, talvez quando chegar aqui embaixo, ó. Ó, ele precisa estar intencionando para alta, ele não está intencionando nada para alta ainda, ó. Ele fica sobe, desce, sobe, desce. Ele sabe? está muito indeciso ainda. Ele deixou a negação, talvez agora ele começou a dar, ó, um pouquinho mais tardio. Então agora eu esperaria um pouquinho essa retração e voltava, beleza? Lembra que Eu entrei para cal. não, mas é para cá mesmo. Lembra que, ó, eu falei aqui, ó, a limitação em 3 ela nem sempre está ficando em 3 mais, ela está ficando em mais, ó, ela está virando uma limitação Isso, de taxa, só isso. isso, ó, que aconteceu aqui, tá? Qual foi a maior indicação dessa limitação aqui? Foi quando ela fez uma negação muito Isso, grande e voltou. isso, Então, isso. baseado Por isso que eu nessa entrei. negação, quando ela começou a coisa, ela deu, beleza? Sim, Confluências para você entrar aqui. A tendência de alta, então você estaria operando a favor da tendência, tá? Essa Movimentação, a tela. movimentação ficou melhor e ó, fez uma vela de força, só que essa vela de força não rompeu aqui, ó. Eu não posso entrar nessa vela com certeza. Por quê? Não teve rompimento. Uhum, O pavio não está igual. Não é que não vai dar certo, tá? Mas ó, tá arriscado para mim. Assim como o local que eu entrei nessa vela aqui no meu me deu vitória. Por certo. quê? Porque eu esperei um pouquinho mais, ele entrou um pentelésimo de segundo a mais lá embaixo do que você. E aí ele Uhum, acabou me dando vitória, tá? Então, entendi. beleza, ó. Posso entrar para a próxima vela desse aqui? Também não é garantido. Por quê? Porque não está fazendo nenhum padrão.
não vou entrar. Movimentação não tem favor. Confluência de pré-centrada, movimentação a favor, né? Um padrão que existiu, que foi uma limitação e que foi formado depois dessa negação aqui, e a movimentação que foi lenta, começou a ficar lenta, beleza? Essa Então, limitação tem algum nome, professor? Porque não é na não, é idade. a limitação em 3. O problema é que, tipo assim, a limitação em 3, eu estou percebendo que ela não está acontecendo só com 3. Já está Ela falando não com está várias delas. não tá frequentemente acontecendo. Está acontecendo com 4, está acontecendo com 5, tá? Isso. Então, tipo, eu preciso entender qual é a limitação. Ó, aconteceu a limitação em 3 aqui. Eu vou ser sincero para vocês, eu nem consideraria aqui uma limitação, eu consideraria mais um final de movimento, ó, que teve aqui, e depois o índice voltou e formou uma vela de força, aí por isso eu poderia entrar. É uma análise até melhor do que a limitação, beleza? O que está acontecendo aqui? Terceira vela de movimento fazendo uma vela grande pra caramba. Se essa vela crescer demais aqui, o que que eu vou fazer? Vou operar a favor da tendência. Se essa vela derreter igual que está derretendo, aí eu tenho outra limitação em 3 lateralizada, que não precisa estar dentro dos pavios. Então, essa vela aqui, ó, pode ser que eu entre, ó, vamos dar uma olhadinha se ela negar. Vamos ver. Só um momento. Provável put. Se ela subir lá no 200, eu vou entrar para put. Tá. Entrei para put. Vamos ver se ela vai descer. Tem Ó, que descer, porque ela me deu logo. Desce. Vou fazer ter carinho, né? Pra descer. Desce. o que que acontece? O que que Desce. acontece nessa vela aqui? Desce. Operei a favor da tendência, por incrível que pareça, tá? Desce. Porque se fez uma limitação, eu limitei, tá? Geralmente, quando a limitação começa, presta atenção, quando a limitação começa com um índice pequenininho, ó, deu vitória. Quando a limitação começa com um índice pequenininho e velas grandes, ela vai cansar. E aí ela vai ter um descanso, uma reversão temporária, tá? Então eu peguei essa tendência aqui do índice pequenininho que começou dela e ela teria que na terceira vela fechar vermelha. Fechou vermelha, deu sucesso, Ah, tá? professor, então, para a gente pegar retração, é bom esperar encostar na Não taxa de peguei 300, retração, cara. Não peguei retração. não? É isso que eu quero que você entenda. A limitação ela nunca vai ser operada em retração. A limitação ela está a favor de uma tendência. Qual tendência? É essa tendência aqui. Tá? Ah, Que me limitou em três taxas, tá? Depois das 3 taxas, vai aparecer uma baixa de novo. Então, eu A tenho uma tendência tendência de era ser baixa. vermelha, né? Isso. Depois de, tendência era ser ó, vermelha, presta atenção, independente gente, do presta pavio. atenção, gente, presta atenção. Senão eu falo, vocês não entendem e vai ficar em branco de novo. Só ouve agora, ó. Eu tenho uma tendência de baixa. Aqui eu tive uma vela pequenininha. Eu tive 3 velas grandes. As 3 velas deixaram negação. As 3 velas foram limitadas, não conseguiram subir. Beleza? Não evoluíram, bateram e voltaram. Eu limitei. Conseguiu entender isso agora? Sim, Tá? tem. Beleza? Se as 3 velas foram limitadas, a quarta vela vai obedecer o sentido da vela anterior dessas 3. O sentido era qual? Baixa. Estou operando a favor da tendência. Aqui, olha, uma tendência aqui já tinha um 5, já é uma tendência. Certo. Então, eu operei a favor dessa tendência aqui, porque o resto é limitação. Deu certo. O operacional me fala que ele só vai essa vela atender, não fala que vai haver nada de ciclo, e foi o que aconteceu. Sim. Beleza? Uhum. Por que que eu esperei o 200? Porque eu não operei de entrada e eu precisava de um patamar para saber aonde eu vou entrar. Caramba, já está chegando nos 31 segundos e eu não sei o que que eu vou entrar. Então eu olhei para aqui e vi uma possibilidade que é o 200, que ele Ah, tende a operar em retração, tende a operar em retração. Olha aqui o 200, ó, quanta retração ele teve aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Se eu opero 4 retrações no 200, eu tinha vitória aqui. tá certo.
Então ele já E tem uma agora? tendência. Eu percebi que ele naturalmente tem uma tendência que é o fator psicológico. Isso vocês vão aprender lá na psicologia dos candles, beleza? Então eu esperei aqui. Quando bateu aqui, eu dei uma entrada no sentido dessa tendência e teve a vitória. Certo? Não quer dizer que toda vez que bater aqui, ó, bateu e eu opero em continuidade. Então quer dizer que é isso que vai acontecer, Certo. beleza? Deu para entender? Deu. Show? Então Show. vamos lá, vou fazer a última entrada, vamos ver áudio JPY, como é que tá aqui. Ó, mais um exemplo de limitação. Tem uma vela bem pequenininha aqui, tem uma, duas. Se essa vela subisse, daria para fazer uma limitação. Ela não pode passar daqui, tá? Ela está lateralizada, né, professor? E aí o que que acontece? Então, mas a limitação em 3, gente, ela só é operada em lateralizado. Na aula passada eu falei, a limitação em 3 a gente só pega ou para finalizar uma tendência, quando ela começa a lateralizar, ou quando aquela tendência tende a começar quando aquela lateralidade tende a virar uma tendência. Ó, pode ser que ela tenha força para subir e feche uma vela verde aqui, ó. Se ela fechar uma vela verde abaixo desses pavios aqui, ó, é um operacional perfeito para a gente operar aqui. Fez um descanso, não deu, não serviu, já é outro operacional, Uhum. beleza? Então, a limitação em 3 ela é só no movimento lateralizado. Eu não consigo fazer a limitação em 3 em tendência de baixa, por um motivo óbvio. Pô, eu estou em tendência, não dá para eu limitar. Eu limito aqui. E o que que eu limito? Ou eu limito extensão, ou eu limito amplitude. Beleza? É isso. Mas isso aí eu só vou mostrar para vocês lá em Lógica dos Preços, e aí vocês vão começar a iniciar. Saiba por enquanto só da limitação em 3. Foca na limitação só em 3. E saiba que na terceira vela da limitação, ela tem que sempre forçar para o lado da tendência. Então, ela tem que estar forçando o índice para aquele lado. Se não tiver, você não entra para operar. Beleza? Entendi. Vamos lá. Áudio JPY. Vamos ver o SD BDT. Ó, teve um descansinho, a movimentação está tentando puxar a baixa. Se aqui der uma vela de força, eu vou entrar para put na próxima. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele deixou 3 pavios aqui em tendência de baixa. Essa vela vai subir. É que não vai dar mais tempo, mas se desse tempo eu pegaria aqui para alta, que essa vela tem uma grande tendência de subir aqui, ó. Ó o que eu falei. É que não deu Então, tempo de eu pegar antes. Mas, ó, preste atenção nisso. Foi um outro macetinho que eu dei para vocês, ó. agora eu 3 entendi pavios também. fazendo uma linha reta certinha e embaixo dos pavios eles não estão certinho organizados, ó. Tendência de alta. Fez uma Eu, negação eu, pela força, vou entrar para alta. Última entrada do dia. Vamos ver. Derreteu. Vamos ver o que Eu que peguei houve. nessa anterior, professor, para alta. Boa. Vamos ver se ela vai estabilizar e subir. Acho que vai fazer um pullback. Vai escorregar isso. Fez um pullback. Chorou. Perdemos. 2x1 hoje. Beleza? Tá um Uhum. resultado bom, não tá ruim. Saímos positivo, pelo menos. Por que que essa vela não subiu? Provavelmente lá atrás eu tenho um topo bem lá embaixo. A gente vai ver agora, ó, vai ter um topo bem longe. Ou eu tenho um topo aqui que está barrando tudo. Vamos ver. Duas coisas podem acontecer. Ou o topo lá atrás está muito lá embaixo e já subiu muito. Ou tem um topo barrando ali numa tendência de baixo. Vamos ver o que que aconteceu. Ó, olha a distância que já estava o meu topo anterior. E É. aí, qual foi o erro? Eu não ter fechado o gráfico e visto que, ó, já teve uma subida muito grande, que me levou a isso aqui. O mercado já estava lateralizado e agora ele está tentando reverter, está tentando voltar para a descida. Beleza? O erro foi esse.
Show, pessoal. Conseguiram entender as entradas? Está ficando mais claro. Sim, Show Meninas, de bola. vamos tentar pegar as confluências. Vamos parar de agir na emoção, tá bom? tá bom. Eliana sempre operou muito bem, sempre foi mais cabeça fria, então tente pegar com mais calma. A Adriana é esquentadinha, quer entrar em toda a vela, dá R$ 200, depois 1.000, depois 10.000, se Não, controla professor, o não sou assim. emocional, Não, tá? não Mas conta pro agora povo, a gente não. está Eu não sou assim, começando a não. aperfeiçoar isso aí, beleza? Então a Tá tendência é que bom. agora a gente comece a melhorar. Tô Beleza, treinando pessoal? bastante, hein? Valeu. Isso. Valeu, Beleza, professor. professor. É melhor você descansar agora, né? Já tá tarde. Vou É, descansar um meia-noite e pouquinho 40. agora. Boa noite a Exatamente. E todos amanhã aí. eu viajo para o Rio, então vai estar corrido. Boa Boa noite, noite, gente. A professor. gente se fala. Tchauzinho. Bom Falou, descanso. professor. Tchau. Boa noite. Valeu. Amanhã eu posto a aula, tá? Ia postar hoje, mas tá muito tarde. Eu posto Tá bom, amanhã. professor. Descansar. Tá Boa bom. noite aí Valeu. para você e para todo Obrigada. mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.